Queria te convidar a embarcar mais uma vez nesse estudo do grande conflito, hoje em seu capítulo 30, que tem o título O Nosso Maior Inimigo. E quem é esse inimigo? Como vencer esse inimigo tão grande? Vamos estudar e que Deus nos ajude a compreender tudo o que precisamos saber para nos fortalecer com a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Isso está em Gênesis 3:15. A sentença divina pronunciada contra Satanás, depois da queda do ser humano, foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até o fim dos tempos, e prefigurando o grande conflito em que se empenharia todos os povos que vivessem na terra. Deus declara, porém, inimizade. Essa inimizade não é fomentada de modo natural. Quando o ser humano transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele, por natureza. Não existe qualquer inimizade entre o ser humano pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela sua apostasia. O apóstata nunca está sossegado, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a seguir o seu exemplo. Por esse motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem desesperadamente, tentando interferir nos planos do céu. Se Deus não tivesse intervido de maneira especial, Satanás e a humanidade teriam entrado com aliança contra o céu. E em vez de alimentar a inimizade contra Satanás, toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Isso é muito sério. Precisamos refletir muito no que acabamos de ouvir, porque se não fosse Deus ter enviado seu único filho unigênito para destruir o arco enganador, todos nós estaríamos perdidos e fadados à destruição eterna. Pois o nosso inimigo tentou o ser humano a pecar. Isso mesmo. Ele conduziu Eva, que de fato conduziu Adão a pecar, e desde então a raça humana decaiu. Assim como fizera com os anjos rebeldes, um terço dos anjos celestiais se corromperam e se rebelaram contra o Criador. Por esse modo, ele poder conseguir a cooperação em sua luta contra o governador do mundo, do universo, que é Jesus. No que se refere ao seu ódio a Cristo, não havia nenhuma dissensão entre ele e os anjos caídos, ao passo em que todos os outros pontos haviam discórdia. Uniram-se firmemente na oposição à autoridade, ao Deus, Criador dos céus e da terra. Mas quando o arqui-inimigo ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre ele e a sua descendência e a descendência dela, ele compreendeu que seus esforços para desbravar a natureza humana seriam interrompidos. Ou seja, Deus está no controle. Deus tem cuidado de nós. Por meio de sua misericórdia e amor, ele interrompeu esses laços que nos uniam ao arqui-enganador. De qualquer forma, o ser humano é habilitado, através de Cristo, a resistir o poder da maldade. Ou seja, para entendermos de uma linguagem mais simples, nós temos duas opções, dois senhores, a quem a gente vai seguir. A palavra de Deus nos diz, ou você ama um, ou você vai odiar o outro. Então, ninguém nessa terra pode servir a dois senhores. Nós precisamos tomar uma decisão e nos empenhar para seguir o modelo de Cristo Jesus, porque ele veio a essa terra para nos ensinar como agir para vencer e combater a maldade do inimigo, que se chama a antiga serpente, Satanás. Ele pode ter qualquer empenho, ele pode buscar de qualquer maneira, seus esforços serão em vão se nós ouvirmos a voz do Criador e batalharmos, lutarmos dia a dia para seguir conforme a vontade do Pai.
É a graça que Cristo implanta em nosso coração, que cria em nós a inimizade contra Satanás. Então a gente precisa de quê? Da graça excelsa, que converte, e esse poder nos renova. E nós, como criatura, continuamos firmes quando assumimos o poder e senhorio, quando o Senhor passa a ser o primeiro em nossa vida. Quando nós abandonamos os nossos pecados, as nossas falhas, porque todos nós temos uma natureza mal. Não há bondade em nós. Tudo que há de bom em nós, em todas as nossas ações, pensamentos e palavras, vem do céu, vem de Cristo. É Ele quem nos conduz. O poder que Ele comunica e habilita a nós faz com que nós resistimos ao tirano e usurpador. Todo aquele que odeia o pecado, em vez de amá-lo, e que resiste à maldade, ele domina o seu próprio coração, ele vence e ele evidencia a atuação de Cristo na sua vida. Mas se nós agirmos mal, com ira, com inveja, com contendas, egoísmo, então nós estaremos cedendo à natureza e à condição que o inimigo nos ocasionou quando nos tentou a pecar a primeira vez. Mas tem uma notícia boa, é possível vencê-lo. É possível seguir adiante. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo prometeu. Ele disse, nesse mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu por você. Você pode vencer também. A mesma inimizade demonstrada para com o Mestre se manifesta também contra os seguidores de Satanás. Qualquer pessoa que perceba o caráter abominável contra o pecado, com a força que vem do alto, e ele resiste à tentação, certamente despertará a ira de Satanás e de seus súditos. Isso mesmo, aqui na terra. Satanás tem súditos. Enquanto houver pecado e pecadores, existirá ódio aos puros princípios da verdade e afronta e perseguição com aqueles que defendem a palavra de Deus. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Então, por isso que há tantos conflitos. A vergonha e humilhação provocadas pela cruz não acabaram. Todos quantos querem viver de forma piedosamente com Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo 3, 12. Os agentes que Satanás usam estão constantemente trabalhando para estabelecer autoridade e destruir as pessoas que querem servir a Deus. Com esse objetivo, eles procuram enganar os seguidores de Cristo. Eles tentam desviá-los da sua fidelidade, semelhantes ao seu chefe, Satanás. E eles tentam, de forma tão maldosa, que investem a realizar um propósito maligno para destruir qualquer um que queira servir a Deus. Eles tentam acusar, eles tentam provocar e eles tentam fazer com que nós perdemos a nossa convicção, mas há uma boa notícia, nós não estamos sozinhos. Desde 1798, iniciou-se o tempo do fim. Nós já estamos nos últimos dias da história da humanidade. E a palavra de Deus nos assegura que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do seu povo, e ele vai agir em nosso favor. Esse príncipe é Jesus Cristo. Você não está sozinho. Se você decidir por ele, se você buscá-lo fielmente, de todo o coração, então você vai achar. Sempre que a igreja luta, batalha, buscando estar diante do Pai, ela vence. A igreja só perde quando ela se adapta aos costumes mundanos. Ela se converte ao mundo, em vez de se converter a Cristo. E ela se familiariza com o pecado mais uma vez. E muitos estão dentro da igreja, mas estão sendo agentes de Satanás.
É pelos frutos que se conhecem a videira verdadeira. Porque não demora, meus queridos. Ou você dá bons frutos, ou você vai dar frutos que não agradam a Deus. E isso logo é revelado. Como é que a gente descobre quem é que está dando frutos bons e ruins? Mediante oração fervorosa, a confiança em Deus, a gente vai ter visão espiritual. E o tentador não vai ter poder sobre nós. Frequentemente, esse tentador, com bastante êxito, tem ganhado pessoas para tentar perseguir o povo de Deus. Desde a história da fundação do mundo. Muitos acham que tudo parece cortesia ou polidez permanente de alguma forma. Mas é um grande equívoco. Essas qualidades deveriam embelezar o caráter de todo servo de Deus, pois eles exercem influência poderosa em favor da verdadeira religião. No entanto, devem ser consagrados a Deus, caso contrário, serão também um agente do mal. Analise a si mesmo. Busque através da oração. Peça que Deus te guie e te mostre como dar bons frutos, como vencer o arco-enganador e como jamais ser enganado pela maldade. Diante de tudo que estamos ouvindo, imitar o modelo de Cristo, mas se tornará alvo dos ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desmascarar os enganos do maligno e apresentar Cristo perante o povo, podem partilhar do testemunho do apóstolo Paulo, em que ele diz que servia ao Senhor com toda a sua humildade, lágrimas e provações. Atos 20, 19. Pelos frutos conheceremos a árvore. Estamos atentos para não sermos enganados e coagidos à tentação do arco-enganador? Cristo venceu e aniquilou a maldade de Satanás. Os dias do maligno estão contados e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele busca diariamente destruir aqueles que amam a Deus. Mas a nossa alegria, paz e certeza de que Cristo está conosco. Não estamos sozinhos. E Ele nos dará força a todo aquele que buscar. E ninguém poderá ser vencido por esse inimigo pelo próprio consentimento de Deus. Ou seja, se nós buscarmos com todo o nosso coração, se tivermos a fé e a convicção de que Cristo guerreia por nós, nós seremos mais que vencedores. Então busque de todo o teu coração. Faça uma aliança com Deus e viva com convicção de que Jesus nunca te deixará sozinho. Que você tenha anjos ao seu redor, ao seu favor, para te ajudar a vencer a mentira e os enganos. A verdade sempre vai prevalecer. Por mais que eu e você sejam atacados com mentiras, com enganos e armadilhas de Satanás, vamos nos lembrar sempre de que o controle está nas mãos do governante do universo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e convido você para rapidinho entrarmos na presença do Senhor, finalizando o programa através da oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Tu és o Senhor, Criador de todas as coisas, Tu és o dono do universo. E Tu venceste o arco-enganador, o maligno, Satanás. Por nós, por amor de nós. Por favor, Pai, nos ajuda a receber essa mensagem, a compreendê-la e a partir de hoje ter uma aliança contigo, que cada ouvinte possa deleitar-se na Tua presença e entender que Cristo venceu por ele. É nossa oração e desejo sincero. Em nome de Jesus, amém.